Olá a todas e todos, eu sou Ana Souza, artista educadora de dança e educadora somática. Nesse vídeo, eu me proponho a uma demonstração explicada da minha pesquisa em dança contemporânea, que tem como ponto de partida o trabalho com a técnica clausiana e, portanto, a improvisação. Diferentemente das danças contemporâneas que têm como ponto de partida os repertórios de movimento codificados das danças modernas, que vêm a constituir uma coreografia, uma sequência de movimentos fechada, aqui a proposta é o trabalho de escuta do corpo e de pesquisa do corpo em movimento. E para isso, nós trabalharemos pelos tópicos do chamado processo lúdico da técnica clausiana, que tem como premissa, chamado e provocação trabalhar um despertar do corpo. E antes que a gente possa ir para a nossa prática, eu só gostaria de ressaltar a seguinte questão. Não é necessário, nesse tipo de vivência, proposta de aula, que você imite ou copie as minhas movimentações, o meu corpo em movimento, mas procure estar atento e o tempo todo você vai ser convidado, convidada para isso. Procure estar atenta às necessidades, possibilidades do seu próprio corpo em movimento, a investigação do seu próprio corpo em movimento, sem se preocupar em estar fazendo um movimento certo ou um movimento errado, ou se o seu movimento é bonito ou feio. Não há necessidade de você colocar esse juízo de valor sobre a sua própria dança, mas abrace aí a pesquisa do seu corpo em movimento. E é isso. Vamos para a nossa prática. Então, nós vamos começar numa posição sentada. E aí você pode buscar se adequar aí conforme numa posição sentada que for mais confortável para você. E até, na verdade, se estar sentado no chão, sentado ou sentada no chão, não for uma situação de conforto ou de facilidade para você, não tem problema nenhum. É possível que esse início seja realizado sentado ou sentada numa cadeira, com encosto, de repente, ou algo similar. Mas é importante que você esteja confortável. Então, nós vamos pegar o nosso pé direito e vamos dar um toque aí para o nosso pé, começando a pressionar a sola do nosso pé. Você pode começar pressionando a sola dos seus dedos do pé direito, depois pressionando a região do seu, aí da almofadinha do seu pé, que é a região do seu metatarso. Depois vá pressionando a região do meio do pé até chegar lá no seu calcanhar. Enquanto você faz isso, veja se é possível reconhecer as ossaturas do seu pé, o volume e a tridimensionalidade dessa estrutura interna. E mesmo os espaços entre esses ossos, veja se é possível reconhecer as regiões em que esses ossos possam estar mais ou menos salientes. E aí, na sequência, nós vamos fazer o que podemos chamar de abraço dos dedos. Nós vamos entrelaçar os 4 dedos da mão oposta ao pé com os dedos do pé. E aí, depois de encaixado aí esses dedos, a gente vai trazer um movimento amplo para o tornozelo. Para isso, é importante que o seu tornozelo esteja livre, que ele esteja liberado, tem espaço para fazer essa movimentação. Vou girar esse tornozelo algumas vezes num sentido e depois eu posso inverter, girar no sentido contrário. Enquanto você faz isso, veja se você tem o comando de realmente permitir que o seu pé receba essa movimentação feita pela sua mão. E se o pé não quer ir junto. Então, na sequência, nós vamos soltar o pé e aí colocá-los um do lado do outro. E na sequência, podemos até fechar os olhos um pouquinho para facilitar.
E perceba agora, leva toda a sua atenção lá para os teus pés e compara a sensação no pé e no outro. Observa se existe mudança, se existe alteração entre o pé que foi tocado e o pé que ainda não foi tocado. E veja se você consegue dar um nome aí para essa mudança, caso ela esteja acontecendo. Se você não sente qualquer alteração, não tem problema nenhum. Você não é obrigado ou obrigada a sentir nada e também não existe uma sensação certa para sentir. Então, na sequência, você pode voltar a abrir os seus olhos, pegar agora o seu pé esquerdo e repetir todo esse processo do outro lado. Então, a gente começa pressionando a sola dos dedos, vai descendo, passo pela região do metatarso, do meio do pé até chegar ao calcanhar, reconhecendo as estruturas ósseas do meu pé, me conectando com essa sensação de reconhecer, com essa informação de reconhecer as ossaturas do meu pé. Então, na sequência, trago o abraço dos dedos, realizando um movimento amplo do tornozelo nos dois sentidos, e aí se certifica de que você tem esse espaço amplo para poder mobilizar o tornozelo. Na sequência, libero meu pé, deixo-os um do lado do outro e faço uma nova comparação. Me dou esse tempo de pausa e silêncio para reconhecer e registrar o que aconteceu e qual é a minha percepção sobre os meus pés agora. Então agora nós vamos sair dessa posição sentada e vamos passar para uma posição deitada no chão. E vamos entrar num espreguiçar, num movimento de espreguiçamento. Veja se você pode se espreguiçar como um gato se espreguiça ou como um cachorro se espreguiça. Para esse momento, é muito importante que você vá se atentando às necessidades do seu próprio corpo, da sua própria estrutura. Vendo aí quais são as demandas e que movimentos você sente necessidade de fazer. Veja se é possível levar esse espreguiçar para diferentes partes e articulações do seu corpo, mesmo aquelas em que você habitualmente não faz esse movimento de espreguiçar no dia a dia. O suspiro e os bocejos, eles são mais do que bem-vindos. Então, se eles aparecerem aí, abraça essa oportunidade. O suspiro e o bocejo são ações que funcionam aí como uma espécie de regulador para as nossas necessidades respiratórias. E aí, na sequência, conforme você achar que deu, conforme você se sentir satisfeito ou satisfeita desse espreguiçamento, você pode ir silenciando a tua movimentação e chegando numa pausa. E aí nós vamos para uma pausa na posição deitada mesmo. Deitado ou deitada de costas para o chão, com o rosto virado para o teto, os braços ao longo do tronco e as palmas das mãos viradas para cima. Se certifica aí de que tem um espaço para suas axilas e que os braços não estão colados no tronco. Você pode relaxá-los no chão. E mesmo as pernas, você pode deixá-las esticadas e que elas tombem uma para cada lado, consequentemente também relaxadas. Mas, na verdade, até se estar com as pernas estendidas não for uma situação de conforto para você ou te trazer qualquer incômodo, não tem problema nenhum. Você pode flexionar os seus joelhos e manter os seus pés apoiados no chão. Nesse caso, eu só sugiro que você mantenha os seus pés paralelos, né? Com os 10 dedos, a ponta dos 10 dedos olhando lá para frente, e veja se você pode deixar os seus pés mais ou menos na largura do seu quadril. E se certifica de que toda a sola do seu pé
dedos, metatarsos e calcanhares tocam o chão, de modo que os seus joelhos não estejam tombando nem para fora, nem para dentro, mas estejam aí alinhados em relação aos seus dedos do pé. Tendo escolhido a sua posição de maior conforto, agora você pode aí realmente se dar um tempo, um novo tempo, na verdade, de pausa e silêncio. E nessa pausa, nós vamos procurar levar toda a nossa atenção e percepção para as partes do nosso corpo que estão encostando no chão, fazendo aí realmente um mapeamento, um escaneamento dessa relação que a gente está estabelecendo com o chão nessa posição. Então, veja se você pode reconhecer que partes do seu corpo encostam no chão, que partes não encostam no chão. E aí, essas partes que estão encostando no chão, esses carimbos que deixamos no chão nessa posição deitada que escolhemos, eu vou aqui chamar de apoios. Então, observe, sinta seus apoios e veja se é possível diferenciar quais são os seus apoios mais fortes dos seus apoios mais fracos. Quais são os seus apoios mais macios, os seus apoios mais duros? Quais são os seus apoios em que também a sua estrutura óssea fica aí mais próxima, num maior contato com o chão? E quais são as regiões em que essa ossatura está mais envolta aí por tecidos moles e estão aí mais distantes do chão, portanto? Enquanto você vai reconhecendo esses apoios no chão, veja se é possível ir cedendo para o chão o peso do seu corpo. Ou seja, veja se é possível ir se permitindo estar mais pesada ou mais pesado para o chão sobre estes apoios que você tem. Então, agora, tendo se dado esse tempo de refinamento da nossa própria percepção sobre nós mesmos, nós mesmas, nós vamos sair dessa pausa e vamos nos colocar em movimento. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar esse ponto da nossa experiência aqui, da nossa proposta, para afirmar que daqui em diante não é necessário que você copie os meus movimentos e que não existe, nesse tipo de proposta, nesse tipo de vivência, não existe movimento certo, movimento errado, movimento bonito, movimento feio. Tem aquilo que é mais interessante, mais relevante e necessário a partir da sua própria experiência, da sua própria necessidade mesmo. Portanto, evite se colocar nessa qualificação ou nesse juízo de valor sobre a sua própria dança, mas procure realmente estar atento e escutando o seu próprio corpo. Na sequência, eu vou falar nome por nome de algumas articulações e a cada articulação que eu mencionar, você vai procurar movimentar de maneira parcial e isolada somente e apenas essa articulação que eu disser. Para isso, eu vou pedir para que, se você escolheu se deitar com as pernas estendidas para o exercício anterior, você agora se coloque com os pés apoiados no chão e os joelhos flexionados. É dessa posição que todos nós vamos partir. Então, movimente parcial e isoladamente os seus dedos dos pés
e faça uma pausa. Na sequência, movimente apenas os seus tornozelos e faça uma pausa. Na sequência, movimente os seus joelhos. E aí você pode movimentá-los alternada ou simultaneamente. E faça uma pausa. Movimente a articulação do seu quadril, ou seja, o encaixe do seu fêmur na pelve, essa articulação aí das virilhas. E faça uma pausa também. Na sequência, movimente apenas os seus dedos das mãos e faça uma pausa, voltando para a posição inicial. Movimente os seus punhos, tentando evitar que os cotovelos sejam envolvidos, se limitando aí somente aos punhos. Faça uma pausa. Movimente agora sim os seus cotovelos, também de maneira isolada. Explora aí um pouquinho quais são as possibilidades de movimento dos teus cotovelos. E faça uma pausa. Na sequência, movimente apenas a sua articulação escápulo-humeral. Aí a região das suas axilas, o encaixe do braço no ombro, tentando não envolver os seus ombros. E faça uma pausa. Na sequência, movimente apenas os seus ombros. O braço aí vem como consequência. E faça uma pausa. Observe que até aqui nós priorizamos os movimentos nas nossas extremidades. A nossa coluna ficou paradinha. Agora sim é que nós vamos passar com esse movimento parcial isolado de parte por parte da coluna vertebral. Começando pela região do pescoço, que é a nossa coluna, onde fica a nossa coluna cervical. Faça aí movimentos parciais e isolados somente da sua coluna cervical. Observe que ela é a responsável por movimentar a sua cabeça, o seu crânio. E faça uma pausa voltando para a posição inicial. Na sequência, nós vamos movimentar a nossa coluna torácica, que é a parte da coluna que fica na metade de cima das nossas costas, em relação ao tórax, em relação à caixa torácica. Então, veja se você pode movimentar isolada e parcialmente essa região da sua coluna. Na sequência, e por fim, nós vamos... e faço uma pausa, esqueci de dizer. Na sequência, nós vamos movimentar a nossa coluna torácica, que é a parte da coluna que fica na metade de cima das nossas costas, em relação à nossa caixa torácica, ao tórax como um todo. Então, experimente aí, veja se você pode movimentar somente essa parte da sua coluna. Faça uma pausa, voltando para a posição inicial. Por fim, nós vamos movimentar a nossa coluna lombar, que fica aí na metade de baixo das nossas costas. Essa parte aí das costas que não encosta no chão ou fica um pouco distante do chão. Como ela está muito interligada com a nossa pelve, para poder mobilizar a nossa coluna lombar, embora elas sejam coisas diferentes, a gente pode pensar em fazer movimentos pequenos aí com a nossa pelve, com a nossa bacia, para trazer aí um certo isolamento para a nossa região lombar. E faça uma pausa, voltando para a posição inicial. E agora, se dê um novo tempo de pausa e silêncio para sentir. Veja como é que estão as suas articulações agora. Como é que você sente as suas articulações? Quais são as sensações nela? O que mudou? Ou, lembrando que talvez você não sinta diferença ou mudança alguma, e tá tudo bem. Agora, nós vamos fazer o movimento, entrar num fluxo de movimento total, ou seja, nós vamos movimentar as nossas articulações todas ao mesmo tempo.
Isso vai se dar numa contagem. E durante essa contagem, nós vamos transitar entre os 3 níveis do espaço. Eu vou contar 8 tempos e durante esses 8 tempos nós vamos explorar os movimentos das nossas articulações no nível baixo, depois mais 8 tempos para a gente explorar os movimentos dessas articulações no nível médio e depois, por fim, explorar o movimento dessas articulações no nível alto. O nível baixo é essa posição deitada em que nós já estamos. O nível alto é a posição de pé. O nível médio, é o meio do caminho entre esses dois. São as nossas posições sentadas, agachadas, ajoelhadas, de 4 apoios, etc. Então, vamos lá? Começando, vou contar 8 tempos para a exploração das nossas articulações no nível baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma pausa, perceba as suas articulações, como é que elas estão. E agora, passando para o nível médio. E 1, 2. Veja como é que você pode explorar suas articulações aí nessa outra situação que é o nível médio. 7, 8. Faça uma pausa onde você está. Perceba as suas articulações, como elas estão se organizando aí. E vamos para o nível alto. Aproveita que esse é o nosso aquecimento. E 1, 2, 3. Ocupa o nível alto. 5. Busca alcançar esse alto. 7, 8. E pausa. Perceba as suas articulações, como é que elas estão agora. Na sequência, daqui do nível alto mesmo, nós vamos nos posicionar com os 2 pés na largura do quadril e paralelos. Se certifique de que seus joelhos não estão travados numa hiperextensão, eu não preciso hiperestender os meus joelhos, mas procuro manter aí a verticalidade da minha bacia, ou seja, o encaixe da minha bacia para esse exercício que faremos agora. Então, entrega o peso da cabeça lá na frente, flexionando a sua coluna cervical e para aí na altura dela, do seu pescoço. Fica aí tentando se permitir entregar esse peso do crânio e perceba que talvez um alongamento nessas musculaturas posteriores já pode começar a se manifestar. Na sequência, desce, enrola um pouquinho mais a sua coluna até a torácica, até a metade alta das costas. E continua procurando fazer essa entrega do peso do crânio, que agora já vai incluindo a entrega do peso dos braços, um pouquinho do peso dos ombros. A minha bacia continua vertical, eu ainda não estou inclinando ela. Então, enrolo um pouco mais a coluna até a altura da minha lombar e faço essa entrega do peso aí a partir da lombar. Para a lombar, para esse momento, a gente pode flexionar um pouco os joelhos para ficar um pouco mais confortável aí de manter essa pelve verticalizada, né? Esse encaixe aí ainda da bacia. Volto a afirmar a entrega do peso do crânio, do peso dos braços e dos ombros que agora ficam mais evidentes e perceba aí esse alongamento nas suas cadeias posteriores. Veja se a sua expiração pode favorecer essa entrega do peso dessas estruturas que a gente está soltando e também do alongamento em si. E aí agora sim, termino de enrolar minha coluna e solto lá para o meu alongamento. Não preciso me forçar, me obrigar a alcançar o chão com as mãos.
Se esse alongamento é desafiador para mim, eu posso sim manter os meus joelhos um pouco flexionados, mas coloco aí a intenção de arrebitar o meu quadril lá para o teto, apontar os meus isquios lá para o teto e continuo cedendo esse peso da cabeça, esse peso da metade de cima do corpo para o chão. E, de novo, a minha expiração pode ser uma aliada aqui desse momento, né? Para facilitar, favorecer esse alongamento e essa entrega do peso. Então, agora o que você vai fazer é afastar os seus dois pés, deixando eles um pouco mais largos que a sua bacia e flexionando os joelhos mais, vá descendo a bacia para o chão até chegar numa posição de cócoras. E também faça um tempinho de pausa e de entrega do peso da bacia e do crânio nessa posição de cócoras. Mas, se essa posição de cócoras não for confortável para você ou você tiver questões nos seus joelhos, não precisa fazer, você já pode passar direto para uma posição sentada. Mas, tendo dado um tempinho aqui nessa posição de cócoras, podemos também sentar. Então, agora aqui no nível médio, nós vamos nos sentar nessa posição que eu estou mostrando aí. Nós vamos manter os nossos dois joelhos flexionados, uma perna sobre a outra. E tô meio que sentada de lado no chão. E a minha mão vai ficar em relação ao meu ombro, alinhada ao meu ombro. Se apoiar a mão não for possível para você por alguma questão aí de punho, de repente, é possível que você apoie o seu cotovelo e o seu antebraço no chão, como eu estou exemplificando. Eu vou fazer com a minha mão mesmo apoiada no chão. Nessa posição, eu vou sugerir que a gente procure entregar o peso do corpo e fique aí bem relaxado ou relaxada. E assim como nós fizemos no início, procure agora reconhecer quais são as partes do seu corpo que estão encostando no chão. Ou seja, quais são os apoios, os carimbos que você está fazendo aí no chão. Perceba que eu tenho o apoio de uma borda do pé, a lateral da perna direita, um pouco da pelve, da lateral da pelve também, além do apoio da minha mão. Além dessa observação, perceba também como que está a sua distribuição de peso entre esses apoios aí. Não precisa arrumar, fazer qualquer alteração, mas só realmente perceba como é que você está distribuindo o peso do corpo entre esses apoios, entre esses carimbos. Qual é o apoio ou carimbo que está suportando mais peso, que está mais forte aí, mais afirmado para o chão, portanto. E por fim, perceba como é que estão as articulações do seu braço que está apoiando aí no chão. E não só dele, mas também das outras articulações aí que a gente chamou durante o nosso aquecimento. Como é que está a sensação dentro dessas articulações? Então, na sequência, o que nós faremos é, daqui mesmo de onde nós estamos, nós vamos empurrar o chão e perceber o que acontece. Qual é a reação dessa ação de empurrar o chão? Então, eu paro de empurrar e abandono aí esse esforço, essa ação. Vamos repetir mais uma vez. Empurra o chão e perceba, faça uma nova pausa depois de ter empurrado, e então perceba como estão agora os seus apoios no chão, como ficou a sua distribuição de peso e como ficou agora as suas articulações.
para de empurrar e volta a abandonar o peso. Pode sair dessa posição, solta aí um pouquinho o teu braço direito ou qualquer que tenha sido o lado que você se apoiou primeiro e nós vamos repetir tudo do outro lado. Agora, nessa repetição, eu vou me apoiar aqui no meu antebraço para exemplificar também essa variação dessa proposta, digamos assim. Então, eu começo aqui abandonada, entregue no chão, reconheço os meus apoios, né? Quais são as partes do meu corpo que encostam no chão, verifico como que está a distribuição de peso entre esses meus apoios do chão e também reconheço como que estão as minhas articulações. Será que você tá confortável aí nas suas articulações? Você acha que tem espaço aí nas suas articulações? Ou será que elas estão um pouco aí meio que massacradas, meio que, né, com espaço anulado? Então agora empurra o chão e perceba o que acontece. Perceba que para de empurrar o chão, abandona essa ação, volta a soltar o peso do seu corpo lá para o chão e sobre estes apoios que você tem. Observa que quando a gente está aqui abandonado ou abandonada para o chão, né, sobre estes apoios, o nosso peso realmente tende a se concentrar aí num desses apoios e eu perco os espaços nas minhas articulações. Principalmente, isso se faz presente, principalmente aqui nessa articulação do ombro, do cotovelo, mas também reflete na minha coluna cervical, na minha coluna torácica, na minha coluna lombar. E aí pode empurrar o chão. Quando a gente traz essa ação de empurrar o chão, existe uma redistribuição do meu peso ao longo de todos os meus apoios. Então, se antes eu tinha um apoio forte, né, todo o meu peso concentrado aqui no meu cotovelo, quando eu empurro o chão, esse peso se distribui ao longo do meu antebraço e mão, ao longo do apoio também da minha pelve, dos meus membros inferiores. E aquele espaço aqui no meu ombro e na minha coluna, principalmente, que estavam super anulados e sendo massacrados, como eu tinha dito antes, agora ganha espaço. É evidente que é necessário um esforço, trazer esse empurrar o chão, mas agora eu tenho essa reorganização, eu tenho espaço. E perceba que eu começo a ganhar uma amplitude de movimento aqui agora também. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora é transitar entre os níveis do espaço com contagem. Eu vou contar agora 8 tempos para a gente sair dessa posição meio sentada que estamos para o nível alto. Só que durante essa trajetória, a gente vai procurar fazê-la investigando, pesquisando essa ação de empurrar o chão. Então, é o empurrar o chão que vai gerar o nosso subir e vai também organizar a nossa descida mais tarde. Então, começando, empurra o chão, investiga aí que apoios podem empurrar o chão e chega lá no alto em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faça uma pausa onde você está. Perceba se aí no nível alto você continua trabalhando essa relação de empurrar o chão mesmo com o apoio dos seus pés. Ou se não, se você já abandonou o apoio ativo depois de ter chegado no nível alto. Nesse caso, procura chamar esse empurrar o chão, que eu vou chamar aqui de apoio ativo, e permita que essa força atravesse toda a sua estrutura até as suas outras extremidades, te possibilitando
amplitude e alcançar esse nível alto, ocupar, fazendo com que a sua movimentação, seu corpo esteja projetado para o espaço. E aí, a partir daí de onde você está, você vai agora para o nível baixo, para o deitado, em 8 tempos, ainda investigando como que fica esse empurrar o chão, esse apoio ativo, para descer. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pausa. Agora, nós vamos fazer mais uma transição até o nível alto e depois voltar até o nível baixo, investigando ainda por mais uma rodada esse apoio ativo. Lembre-se de, quando chegar no nível alto, manter essa relação ativa com o chão, com os teus apoios, para se possibilitar essa projeção do corpo para o espaço. Subindo em 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descendo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faça uma pausa aí nesse nível baixo e descansa. Respira. Já estamos nos encaminhando para a finalização dessa demonstração explicada e agora eu vou propor que nós entremos numa improvisação, numa dança final. E aí eu vou explicar como ela vai acontecer. Eu vou trazer aqui uma proposta sonora para ambientar e nos inspirar essa última investigação e pesquisa, e ela vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos continuar transitando entre os níveis, só que em cada nível do espaço nós vamos investigar um dos tópicos que foram trabalhados aqui nessa aula hoje. No nível baixo, nós vamos investigar e pesquisar o trabalho de entrega do peso do corpo para o chão. No nível médio, e para transitar para o nível médio, e aí também no nível médio, nós vamos investigar justamente esse trabalho de apoio ativo e dessa ação de empurrar o chão que acabamos de experimentar. No nível alto, fazendo a manutenção desse apoio ativo, nós vamos trabalhar a nossa possibilidade de se projetar para o espaço, de alcançar e ocupar, como se pudéssemos ocupar completamente com o nosso corpo em movimento, com a nossa dança, esse nível alto. Depois de ter alcançado o nível alto e para a gente voltar lá para o nível baixo, nós vamos trabalhar a flexibilização das nossas articulações para que essa descida, essa transição para baixo possa ser possível. Vamos começar daqui do nível baixo e transitando. Agora não tem uma contagem, a gente vai transitando entre esses níveis conforme as nossas necessidades, impulsos, ideias e a escuta do nosso próprio corpo. Vamos lá?
Bom, isso é tudo. Eu gostaria aqui de ressaltar mais uma vez que essa foi uma proposta bastante introdutória a respeito do processo lúdico da técnica clausiana. De todo modo, eu espero muito que esse conteúdo agregue positivamente aí a sua trajetória dançante, as suas pesquisas, as suas investigações, seja você aluno ou aluna de dança, estudante, educador ou educadora, enfim. Eu agradeço muito por você ter assistido e até a próxima.